Bom, meu nome é Ricardo, eu vou falar sobre a evolução na indústria de polímeros. Meu grupo é composto por Hugo Vitor, Iago Viana, Pedro Lucas e Lucas Furtado. Bom, o nome polímero. Os materiais poliméricos revolucionaram o desenvolvimento tecnológico do século XX. Seu surgimento, do ponto de vista científico, ocorreu na segunda metade do século XIX. O termo polímero foi criado pelo famoso químico alemão Berzelius, em 1832. Na época, sequer se tinha conhecimento de macromoléculas. Berzelius, na realidade, tentou criar um termo para diferenciar moléculas orgânicas que possuíam os mesmos elementos químicos, mas não necessariamente as mesmas propriedades químicas, como por exemplo os gases etilenos e buteno. Ou seja, os polímeros significavam na época o que hoje se identifica como isômeros. Dessa forma, o termo polímero foi utilizado para representar as moléculas de buteno como sendo constituídas de polímeros de etileno. Como somente com Hermann, anos mais tarde, foi descobrir as macromoléculas, o termo deixou de ser usado, mas em 1866, Berthelot utilizou o termo polímero dentro do mesmo contexto de Berzelius, ou seja, acetileno poderia ser convertido em polímeros chamados benzeno e estireno através de aquecimento. O termo polímero só veio a ser usado como é conhecido hoje após 1922, que é o início da segunda geração. Bem embaixo da imagem da esquerda tem uma leve de explicação do que significa isomeria. Todas as experiências de polímeros artificiais até então sem sucesso se baseavam em polímeros naturais como a borracha natural, amido, celulose e algumas poucas proteínas. No período das grandes navegações, Cristóvão Colombo ficou muito impressionado com uma brincadeira em território haitiano. Ele até resolveu escrever ao rei da Espanha que uma bola feita de uma resina que brotava de uma árvore era jogada entre os nativos e pulava de um lado para o outro com grande elasticidade. Em 1826, Michael Faraday fez uma análise química elementar da borracha natural e encontrou uma razão em peso de 6,8 entre átomos de carbono e de hidrogênio. Hoje se sabe que essa relação é na verdade de 7,5. Em 1857, Lord Kelvin publicou um trabalho teórico analisando o comportamento de determinados sólidos sob efeitos térmicos. Segundo seus relatos, uma tira de borracha da Índia, quando estirada rapidamente, aquecia-se instantaneamente, ou melhor, fornecia calor para o ambiente, enquanto o processo reverso ocorria à medida que a tira retornava rapidamente ao seu tamanho original. Era o começo da vulcanização. O gráfico da esquerda ilustra isso, ilustra o experimento do Lord Kelvin, em que ele estira e espera ela voltar em determinados períodos de tempo, 5, 7, 9 minutos. Charles Goodyear, em 1844, conseguiu patentear o seu processo de vulcanização na França. Entretanto, no mesmo ano, mais precisamente um mês antes, Thomas Hancock patenteou um processo semelhante de vulcanização na Inglaterra. Até hoje existe uma controvérsia sobre o verdadeiro inventor de tal processo. O impacto da descoberta do processo de vulcanização foi tal que o consumo de borracha natural em 1830, antes do desenvolvimento da vulcanização, era em torno de 25 toneladas por ano, mas em apenas 30 anos passou a ter de 6.000 toneladas ao ano. A vulcanização é relativamente simples de ser replicada, tanto em laboratório quanto na indústria. O processo consiste geralmente na adição de enxofre e aplicação de calor e pressão a uma composição de borracha, dando a forma e a resistência desejada ao longo do processo. Bom, existem diferentes tipos de borracha para diferentes tipos de uso. Existem as borrachas comuns, que levam um teor de enxofre de 2 a 10%, que são basicamente o que a gente vê por aí para basicamente tudo. As borrachas usadas especificadamente em pneus, que levam um teor de enxofre de 1,5 a 5%, dependendo do fabricante, e as borrachas empregadas em uso industrial, que servem para dar resistência aos maquinários e aparelhos da indústria química. Cerca de 30% de teor de enxofre. O consumo cresceu ainda mais com o advento da fabricação dos pneus e câmaras de ar a partir de 1912. A celulose foi também responsável pelo início da industrialização de polímeros. A nitratação da celulose foi o passo inicial para transformar a celulose em material aplicável. Inúmeras aplicações desse produto se iniciaram desde então, tais como bolas de bilhar, dentaduras, escova de dente, pentes, bonecas, etc. Até então, a industrialização de polímeros havia se caracterizado pela modificação de polímeros naturais. No entanto, em 1907, Lord Barcaland patenteou o processo de síntese de um material polimérico essencialmente sintético, ou seja, a resina fenol-formaldeído, conhecida popularmente como resina fenólica e comercialmente como resina baquelite, em homenagem ao seu inventor. Do lado esquerdo tem alguns exemplos do uso da celuloide e do lado direito da baquelite. Os dois são usados até hoje.
Polímeros energéticos surgem como necessidade para a produção de um novo polímero com mais energia interna, ou seja, um capaz de ter mais entalpia, um que não fosse mais inerte, como eram os outros. Para solucionar esses problemas surgiram os polímeros energéticos que são obtidos pela inserção de grupos energéticos, como azida, nitro, difluoroamida e dinitrofluorado, ao longo de sua cadeia polimérica. Muitos desses polímeros de nova geração trazem o azido como grupo de repetição, ou seja, é encontrado ao longo de toda a cadeia polimérica. Existem outros métodos para solucionar o problema em questão, mas esses serão abordados mais adiante. E aqui são as referências. Olá, bom dia, eu sou o Lucas e eu vou falar sobre uma coisa muito legal: a segunda geração de polímeros inertes. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos iniciou a pesquisa dos propelentes compósitos. Esses propelentes consistiam basicamente de uma mistura de ingredientes ricos em oxigênio, ligantes e aditivos. Os ligantes utilizados são polímeros que têm como objetivos agir como aglutinantes como sólidos da formulação, contribuir como combustível da formulação, conferir propriedades e resistências mecânicas e estabilidade geométrica característica dos propelentes, diminuir a sensibilidade ao impacto, à fricção e ao calor por meio de uma matriz polimérica que recobre o explosivo. E para atingir esses objetivos, um polímero deve apresentar as seguintes propriedades para ser utilizado no processamento de propelentes de compósito: reprodutibilidade das suas características, capacidade de processamento e possibilidade de um alto carregamento, compatibilidade com os outros componentes da formulação, propriedades mecânicas compatíveis à faixa de temperatura em que o propelente será utilizado. E por último, e não menos importante, uma boa compatibilidade química quando em contato com o oxidante. Em 1942, o primeiro propelente compósito foi desenvolvido por John Whiteside Parsons, mais conhecido como Jack Parsons, no qual o asfalto de alto peso foi utilizado como ligante e o perclorato de potássio como oxidante. O processamento deste polímero foi possível por intermédio da utilização de alta temperatura ou de hidrocarbonetos para a redução da sua viscosidade. Como as propriedades finais do propelente não eram adequadas e a sua geometria não era estável, pesquisou-se a substituição do asfalto por outros materiais. As duas pesquisas que se seguiram foram conduzidas utilizando duas classes de polímeros: os termoplásticos e os elastônicos. Termoplásticos são polímeros sólidos em temperatura ambiente, mas que fluem em altas temperaturas ou com auxílio de solventes. Essa aplicabilidade restrita por possuírem baixas resistências mecânicas em baixas temperaturas, não podendo ser utilizados em formulações de propelentes de grande diâmetro. São polímeros que apresentam alta elasticidade e baixa resistência à tensão, mas por um processo químico transformam-se em um sólido elastomérico, que possui a elasticidade dimensional necessária a um propelente. Esse processo é conhecido como cura ou vulcanização, no qual os polímeros reagem com agentes de cura. As reações de curas mais amplamente utilizadas podem ser descritas nesses dois tipos: formação de poliésteres pela reação de grupos carboxila com epóxidos ou com azeridinas. Formação de poliuretanos por intermédio da reação de grupos hidroxila com isocianatos. Para produzir uma matriz reticulada, um triol, um trisocianato ou um polímero com funcionalidade mais do que 2 deve ser utilizado. É geralmente utilizado um diol polimérico com um peso molecular entre 1000 e 2000, um dissocianato e um triol de baixo peso molecular para promover a reticulação. A pesquisa com elastômeros iniciou-se em 1946, quando o grupo de Charles Bartley utilizou com sucesso o polissulfeto líquido curável da tiocol com perclorato de amônio ou de potássio como oxidantes. Em seguida, pesquisaram polímeros que pudessem reduzir ou eliminar o enxofre da formulação. Assim, no meio da década de 50, iniciou-se a pesquisa dos polímeros derivados do butadieno. Entre os polibutadienos pesquisados, o primeiro a ser desenvolvido e utilizado foi o polibutadieno coácido acrílico, ou PBAA. Isso foi em 1954. Entretanto, como esse polímero é uma mistura de moléculas com diferentes funcionalidades, o propelente mostrou baixa reprodutibilidade, além de propriedades mecânicas pobres. No final da década de 50, foram pesquisados outros dois polímeros: terpolímero de butadieno acrilonitrila ácido acrílico, ou PBAN, e o polibutadieno carboxilado, ou CTBE. Enfim, apesar de pesquisas de propelentes à base de poliuretanos terem sido iniciadas em 1953, ela permanece até os dias de hoje. É isso, valeu! No ramo aeroespacial, é constante a pesquisa de novos materiais que permitam um melhor desempenho em foguetes, mísseis e explosivos através de compostos energéticos utilizados como propelentes. Propelentes são qualquer substância capaz de efetuar uma propulsão
em algum objeto sólido, como um foguete ou míssil, por exemplo. A pesquisa era voltada em desenvolver compostos mais energéticos, de maior estabilidade térmica e química, de baixo custo e fácil manuseio, e era essencial que fosse o menos agressivo possível ao meio ambiente. Um desses materiais é o metilazoteto de glicidila, ou GAP, que é amplamente usado na produção de propelentes mais energéticos e sem fumaça, o que é ótimo para o meio ambiente, além de ter características excelentes para foguetes, como apresentar composições explosivas de baixa sensibilidade. Durante a era de criação de polímeros energéticos, ou a terceira geração, o principal objetivo era tentar obter materiais com alto desempenho e menor vulnerabilidade. Para solucionar essa equação, foram estudadas várias alternativas, como tentar aumentar a densidade do carregamento de propelente, pois a quantidade de oxidantes sólidos e, consequentemente, de energia é limitada pelo tipo de processamento do propelente e pelas características do ligante empregado. Outra alternativa foi tentar utilizar oxidantes mais energéticos ou menos densos em relação ao RDX. O RDX é uma nitroamina explosiva, largamente usada em aplicações militares e industriais até hoje em dia. A outra alternativa foi tentar utilizar plastificantes energéticos. Os plastificantes energéticos são meio que aditivos que suavizam os materiais. E por fim foi tentado o emprego de polímeros energéticos. Até então os polímeros utilizados eram considerados inertes por causa de sua baixa entalpia de formação, mas com certos estudos surgiram novos polímeros energéticos que são obtidos pela inserção de grupos energéticos como ácido, nitrodifluoramina e dinitofluorado ao longo da cadeia. Em 1967 descobriu-se que os polioxetanos servem como ligantes para propelentes, e a partir daí foram estudados mais de 20 derivados de oxetanos e alguns derivados de epóxi que servem como monômeros de partida para a síntese de polímeros energéticos, o que garantiu uma ampla diversidade na produção desses polímeros. Por conta das características heterocíclicas dos monômeros descobertos, o mecanismo de polimerização, descoberto por poloneses na década de 1980, tornou-se amplamente empregado. A polimerização é um processo químico que resulta na formação de polímeros mediante a combinação de monômeros. Quando a polimerização de um monômero heterocíclico é conduzida na presença de um álcool e uma fonte de prótons, dois mecanismos de polimerização podem concorrer entre si: a cadeia terminal ativa, ou ACE, e o monômero ativado AM. No mecanismo ACE, a propagação ocorre via um íon oxônio terciário, podendo ainda ocorrer reações na transferência de cadeia com o álcool que geram as terminações hidroxila, ou ainda reações intramoleculares que geram cíclicos. Já no mecanismo AM, a cadeia responsável pela propagação é neutra e gera um polímero com um número de hidroxilas igual ao do iniciador utilizado, com um peso molecular previsível pelo número de mols do indicador e do monômero, além da formação de uma quantidade mínima de cíclicos, que geralmente é menor que 1%. Ultimamente, os poliésteres energéticos com terminação hidroxila têm se tornado comercialmente disponíveis, como é o caso do 3-nitratometil, 3-metiloxetano, ou polinimo, e o polímero nitrato glicidil, ou poliglin, ou até mesmo o que já foi citado, GAP. Bom dia, meu nome é Iago e vou falar sobre os métodos de síntese dos polímeros energéticos. Bom, estes se subdividem em duas etapas, podendo ser classificados dentro da primeira como polimerização ou síntese dos monômeros. Primeira etapa, polimerização. Polimerização é o nome do processo químico que se dá pela formação dos macrômeros, ou seja, moléculas grandes, denominadas polímeros, que são formadas a partir da união de moléculas menores, os monômeros. A reação de polimerização é bem comum na natureza. Como exemplo destes temos os carboidratos, como o amido, e as proteínas, como a caseína dentro do leite. Estes também ocorrem na forma sintética, visto que a maioria dos polímeros utilizados pelos seres humanos foram criados de forma artificial. O primeiro polímero produzido através da polimerização artificial foi a baquelite, em 1909, pelo químico belga Leo Hendrik Baekeland. De uma forma geral, para que ocorra a união entre dois monômeros, sendo estes iguais ou diferentes, é necessária a existência de uma valência, ou seja, uma ligação a ser feita. Essas valências surgem em decorrência da quebra das ligações por meio de catalisadores, como o níquel, condições externas, como luz ou calor,
ou até mesmo pelo próprio fenômeno de ressonância da estrutura, ou deslocamento de elétrons. Na formação do polipropileno, ou polímero PP, por exemplo, utilizado em utensílios domésticos e brinquedos, as ligações π existentes entre as moléculas são rompidas da seguinte forma. Como todos podem ver, existe uma dupla ligação entre dois carbonos, uma delas é π e a outra sigma. Quebramos a ligação π para que duas valências fiquem expostas para a adição de outros ligantes. Assim, cada monômero de polipropileno pode ligar-se a outros dois monômeros e formar um polímero PP, ou polipropileno. O prefixo poli indica diversas unidades monoméricas. A forma mais frequente de representar um polímero dispõe um monômero entre parênteses e do lado de fora a letra N, que indica vários monômeros, como podemos observar no caso do polímero PP. O grande representante dessa classe é o GAP, o polímero glicídio-azida. Isto se dá pelo fato de que o GAP, dependendo do seu peso molecular, pode se comportar tanto como plastificante, se este for menor do que 500, como ligante, se este ficar entre 1000 e 2000. Ele é considerado pela literatura como o primeiro possuidor das características dos polímeros energéticos. A primeira síntese do GAP realizada com sucesso foi feita por Frankel e Flanagan durante o início da década de 1970 e foi divulgado durante a Conferência de CT em 1972. A partir de então, a síntese do GAP passou a ser muito estudada, sendo desenvolvidos processos para a fabricação do GAP a partir do PIT, a poliepicloridrina, a partir de outros compostos, em presença de outros compostos. Francis e outros em 2003 foram os primeiros a citar a utilização de um mecanismo para a síntese de PIT com o objetivo da fabricação do GAP. Inclusive, no Brasil, há registro dos estudos que influenciaram a polimerização do PIT para a fabricação do GAP. Segundo tipo de primeira etapa, síntese dos monômeros. O processo no qual consiste a síntese dos monômeros é a mais utilizada para a fabricação dos polímeros energéticos. Na literatura são descritas duas reações, a acidação e a nitração. Nitração do monômero. Apesar do agente nitrante mais conhecido ser a mistura sulfonídrica, ácido nítrico com ácido sulfúrico, em algumas pesquisas mais recentes tem sido desenvolvida uma metodologia utilizando o N2O5, o pentóxido de nitrogênio. Há vários registros na literatura da nitração dos monômeros polimino e poliglin utilizando este tipo de agente nitrante. Após a nitração, o monômero é polimerizado através da metodologia já descrita anteriormente. Para a acidação do monômero, temos como os principais exemplos o amo e o bamo, que são sintetizados através da reação entre seu monômero e azida de sódio. Em seguida, ocorre a polimerização destes. Um outro método de síntese de bamo, que foi descoberto em 1995, consiste na degradação durante a acidação do BCMO polimérico, que é disponível comercialmente, ou seja, ocorre a formação de um tipo de polímero energético a partir da degradação de outro, e foi uma descoberta muito importante para o estudo do aproveitamento deste. Bom, eu me chamo Pedro e hoje eu vou falar sobre a quarta geração, polímeros energéticos recicláveis. Nas últimas 2 décadas, a preocupação em não agredir o meio ambiente durante a produção, a utilização e a disposição tem sido o grande foco do desenvolvimento de novos propelentes. Inicialmente, tentou-se utilizar elastômeros termoplásticos comerciais inerentes, entretanto, nenhum se mostrou eficiente como ligante. O desenvolvimento de novos propelentes sempre se baseou nas pesquisas e desenvolvimentos de novos materiais poliméricos para o fornecimento de matéria-prima, base para as novas formações. O primeiro polímero utilizado foi a nitrocelulose e sendo seguido por uma diversidade de polímeros artificiais. Primeiro inerentes e depois energéticos. Agora com o termo politicamente correto, sendo seguido por uma diversidade de polímeros sintéticos, inicialmente inerentes e depois energéticos. Atualmente, o requisito de ecologicamente correto tem direcionado pesquisas nessa área, fazendo surgir elastômeros termoplásticos energéticos, ou ETPs. Como os polímeros energéticos e os ETPs apresentam alto custo, a sua utilização se torna proibitiva para aplicação menos nobres, tornando a nitrocelulose e o polibutatieno hidroxilado, ou HTPB, os polímeros mais utilizados ainda hoje. Desde que o polímero foi desenvolvido, ele avançou para beneficiar todos os setores da economia, como medicina, transporte, tecnologia, embalagem, construção civil, esporte, agricultura, lazer, manufatura e etc.
é difícil argumentar contra o fato de que os polímeros ajudaram a tornar nossas vidas mais fáceis, seguras e agradáveis. E essa história está longe de acabar, já que a indústria do polímero continua inovando e procurando soluções que tragam produtos que melhores em todos os aspectos, assim podendo contribuir mais com a economia e agredindo menos o meio ambiente. É isso.